pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre aposentadoria rural. Se você acha que possui tempo rural que pode ser incluído na sua aposentadoria, ou então se quer ter a redução de 5 anos na aposentadoria por idade do trabalhador rural, assista esse vídeo até o final que você vai entender certinho quais são os requisitos para se aposentar em cada tipo de aposentadoria rural. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. Relembro vocês os nossos cursos, ali na descrição do vídeo tem um link direto para vocês acessarem. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada especialista em Direito Previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, esse vídeo vai ser uma forma genérica de explicar para vocês como que funciona a aposentadoria do trabalhador rural para vocês começarem a ter uma ideia do que precisa ser feito. Mas são vários requisitos a serem seguidos para enquadrar em cada categoria de trabalhador rural. Alguns têm restrições de que alguém da família receba algum benefício urbano, tem outros que impedem que o grupo familiar trabalhe também na cidade. É necessário comprovar venda de produtos, tem tamanho de módulos fiscais, quantidade de funcionários mínimos, dias de serviço rural. São vários requisitos que podem impedir que você receba sua aposentadoria como trabalhador rural. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as categorias de trabalhadores rurais para você saber em qual que você se encaixa e aí sim saber quais requisitos que você precisa cumprir para aposentar naquela categoria de trabalhador rural. Então, de forma geral, são 4 categorias de trabalhadores rurais. São os empregados. Então, se você tem carteira registrada, constando certinho que você é um trabalhador rural, trabalha no sítio, trabalha para algum empregador, você não tem obrigação de pagar o seu próprio INSS. Essa obrigação é do empregador. Então, você comprovando que trabalhou, geralmente com a carteira de trabalho, desde que não tenha nenhuma rasura. Se tiver o recolhimento certinho no INSS, melhor ainda. Se não tiver, talvez você precise de testemunhas para comprovar que realmente trabalhou para aquele empregador. Mas a partir do momento que você comprova o trabalho, esse tempo é contado sim, tanto para aposentadoria por idade, quanto para aposentadoria por tempo de contribuição. E eu vou explicar os requisitos depois para vocês na segunda parte do vídeo. Pode ser também que você seja trabalhador avulso, é uma segunda categoria de trabalhador rural. E no caso de avulso, você pode prestar serviço para várias empresas, cada dia em uma empresa, mas isso é gerenciado por um órgão gestor de mão de obra, que pode ser o sindicato ou geralmente as cooperativas. Então a cooperativa fornece os funcionários para uma empresa, para um empregador, e a cooperativa ou o sindicato que fiscaliza toda a situação, que paga o seu salário e que também recolhe o INSS. Então, se você tiver como provar que trabalhou para uma cooperativa e que foi trabalhador avulso, é possível contar esse tempo sim como tempo de contribuição ou para aposentadoria por idade e assim conseguir aposentar, porque a obrigação também de repassar o INSS para a Previdência, as suas contribuições, é do empregador ou então da cooperativa, do sindicato, vai depender aí do tipo de contratação entre eles. Também temos uma terceira categoria que são os contribuintes individuais, que é a pessoa que tem a obrigação de pagar o próprio INSS. Na categoria de contribuinte individual, tanto pode ser um produtor rural que tenha grandes terras, que tenha grande produção, ele não se encaixa como segurado especial, que é a quarta categoria que eu vou explicar para vocês, então ele tem a obrigação de pagar o próprio INSS. E alguns casos que a pessoa também presta serviço de forma eventual, às vezes presta serviço para um, às vezes presta serviço para outro, isso não se encaixando como vínculos de emprego, vai ser a categoria de contribuinte individual e aí a pessoa tinha que pagar o próprio INSS. E além desses 3, temos o quarto grupo, que é os segurados especiais. Neste caso, se encaixa tanto a pessoa que trabalha de forma individual, quanto a que trabalha em regime de economia familiar. O individual seria o trabalhador que cuida da terra ali como parceiro, meeiro, arrendatário ou até mesmo o próprio proprietário da terra, desde que aquilo gere frutos, desde que tenha uma plantação, algo ali, um gado, algo que seja rural naquela propriedade. Ou então o grupo familiar inteiro, pai, mãe, os filhos, todos ficam ali na terra, sobrevivem daquela terra, daquela produção e precisa tanto sobreviver daquilo, ter a plantação para consumo próprio, como também a produção tem que gerar a subsistência da família. Como por exemplo, água e luz, a família não consegue pagar apenas com os frutos da terra, apenas com a plantação. É necessário
necessário que um mínimo de venda daqueles produtos, né, vire dinheiro. Então é necessário que um pouco da produção seja vendido. E se for comprovado que da terra realmente a família sobrevive, é enquadrado todo mundo em regime de economia familiar, a não ser algumas exceções de tamanho da terra, como falei para vocês, se alguém da família exercer atividade urbana, pode ser todo mundo desclassificado como segurado especial. E aí a pessoa teria que pagar o próprio INSS. Mas se for enquadrado, então, o trabalhador como regime de economia familiar ou então segurado especial de forma individual, é possível aposentar por idade sem pagar nada. Então, somente comprovando o trabalho rural por no mínimo 15 anos. Então, o trabalhador rural geralmente é empregado, é avulso ou segurado especial. Se ele fugir dessas situações, ele é considerado como contribuinte individual e teria que pagar o próprio INSS baseado na produção. É uma porcentagem sobre os produtos vendidos. E por que é importante você saber em qual categoria que você se encaixa antes de saber qual benefício que você tem direito? Se a obrigação de pagar o INSS for do empregador, você pode contar isso para tempo de contribuição ou para a idade. Se a obrigação de pagar o INSS for sua e você não pagou, você somente vai aposentar após efetuar o pagamento dessas contribuições. E se você for segurado especial e for aposentar por idade, você não precisa pagar nada. Então vamos ver de forma genérica quais são os benefícios. Se você provar trabalho exclusivamente rural, seja como empregado, avulso, contribuinte individual ou segurado especial, você tem direito à redução de 5 anos na aposentadoria por idade. Então, o homem aposenta com 60 anos e a mulher com 55 anos. 5 anos a menos que o trabalhador urbano. E a importância de você saber em qual categoria que você se encaixa é pela questão das contribuições. Não basta ter idade, precisa comprovar aí 15 anos de trabalho rural. Alguns casos com o efetivo pagamento do INSS e alguns casos somente comprovando a atividade. Se você for empregado ou avulso, prova apenas o tempo, né, que você trabalhou por pelo menos 15 anos que você consegue aposentar por idade. Se você comprovar 15 anos de segurado especial sem ter nenhuma restrição que te impeça de ser enquadrado nessa categoria, você comprovando os 15 anos aposenta por idade. Agora, se você for contribuinte individual, você tinha que pagar o seu INSS. E se você comprovar somente o trabalho rural, você não aposenta. Tem que ter as contribuições. Se você precisa misturar o tempo urbano com o tempo rural, ou seja, o tempo da cidade com o tempo da roça, você precisa aposentar pelas regras da aposentadoria por idade urbana, ou seja, 65 anos de idade para o homem e 60 anos para a mulher, são 5 anos a mais. Mas aí você comprova o tempo rural, é enquadrado, vai ter que ver se você paga ou não o INSS, comprovando esses 15 anos mínimos de trabalho urbano com rural, você aposenta por idade de forma híbrida. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, aí você não tem a redução de 5 anos, como tem na aposentadoria por idade. Você vai seguir as regras da reforma da Previdência, né? Se for aposentar após novembro de 2019. E aí precisa verificar de quem era a obrigação de pagar o INSS, se você precisa comprovar somente o tempo de contribuição, se você precisa comprovar que efetuou efetivamente o recolhimento. Agora, para os segurados especiais que querem contar o tempo de segurado especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, até outubro de 91 não é necessário efetuar nenhum tipo de recolhimento, basta provar que trabalhou. Agora, se quiser o segurado especial aposentar por tempo de contribuição, o período após 91 pode ser contado desde que ele tenha efetuado o recolhimento do INSS como segurado facultativo. Em resumo, então, pessoal, é isso. São 4 categorias, você precisa verificar em qual das 4 que você se encaixa, de quem era a obrigação de pagar INSS, se você tinha obrigação ou não de efetuar o próprio recolhimento, para assim verificar em qual categoria que você se encaixa e verificar quais requisitos você precisa cumprir para aposentar. Se basta você provar o tempo de trabalho rural ou se você precisa efetuar pagamentos. Maiores detalhes é necessário analisar o caso concreto, ver o tipo de contrato que você tem de parceria, verificar o tamanho da terra, o que é produzido, o local que essa produção é feita, se é na cidade ou se é realmente em zona rural. Tudo isso precisa ser verificado. Então, de início, o que vocês precisam saber são essas 4 categorias. Fora isso, somente a análise do caso concreto é possível determinar se cumpre todos os requisitos para se encaixar naquela categoria. Principalmente a de segurado especial, que tem várias exceções para excluir o trabalhador dessa categoria e fazer com que ele tenha que efetuar os próprios recolhimentos e sem o recolhimento não aposenta. Espero então ter esclarecido essa situação para vocês sobre o trabalhador rural
E vejo vocês então na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!